Saúde Agora começando, desde já muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que até o nome é um pouquinho difícil de falar, viu? Mielomeningocele. Todos os meses, olha só, surgem cerca de 250 novos casos dessa doença aqui no Brasil. Para a gente entender o que é, como surge os motivos, enfim, tratamento, se tem cura, eu converso agora com o Dr. Fábio Peralta, ele que já está aqui na tela comigo. Ele é ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal e, além disso tudo, ele também é responsável pelos grupos de medicina fetal da Gestar, do Hospital do Coração, Cetros, Promatre e Santa Maria. Doutor, sua responsabilidade é grande, seus afazeres também, por isso desde já eu agradeço o senhor parar tudo que está fazendo para explicar sobre essa doença aqui para a gente do Saúde Agora. Ok, obrigado. Bem, a mielomeningocele é uma condição que afeta 1 a cada 1.000 bebês antes do nascimento, ou seja, 1 a cada 1.000 fetos, né? E o importante da mielomeningocele é que ela é uma doença prevenível, né? É possível contribuir para ela não acontecer na gestação, e quando ela acontece, é possível a gente fazer o tratamento desse defeito ainda na vida fetal, ou seja, antes da criança nascer. Então, o que é essa mielomeningocele, né? Nós temos o nosso sistema nervoso, né, que é formado pelo encéfalo, né, pelo cérebro, e pela medula. Então, esse sistema nervoso é recoberto por uma carapaça óssea, então, pelo crânio e pela coluna. E, em cima disso, a gente tem músculos e tem pele, né? A mielomeningocele é o quê? A mielomeningocele é uma falha na formação desta cobertura de osso, de pele e de músculo na coluna. Tá? Então, o bebê que tem esse defeito, né, vai acabar tendo a sua medula e as raízes nervosas, né, que vão ficar expostos ao líquido amniótico, a bolsa das águas. E esse tecido nervoso, né, que a gente tem muito bem guardadinho dentro dessa carapaça óssea, que é a coluna e o crânio, né, não foi feito para ficar em contato com o líquido amniótico, porque o líquido amniótico ele é constituído de urina e de fezes do feto. Então, a urina e a fezes do feto não podem entrar em contato com o sistema nervoso e com a medula, né? Então, se a gente deixar essa coluna do bebezinho aberta durante a gestação, quando ele nascer, essa lesão da coluna já vai estar muito pior, né? E por esse buraco na coluna, esse bebê perde todo o líquido que envolve o cérebro, tá? Perde para a cavidade amniótica. E isso vai acabar dificultando a circulação de líquido no cérebro. Essas crianças ficam com hidrocefalia. E, doutor, por que isso acontece? A maioria das vezes, isso é acidental, tá? Isso é acidental, tá? É esporádico, tá? Qualquer mulher está sujeita a ter um bebê com mielomeningocele. Mas o mais importante é a gente lembrar, tá, que existe uma medida que é fundamental e que reduz em 90% a chance de uma pessoa ter um bebê com mielomeningocele, então, na gravidez, que é tomar o ácido fólico antes de engravidar. Então, se existe uma mensagem que deveria ser divulgada todo santo dia para toda mulher que gostaria de engravidar, é o seguinte: planeje a sua gestação em primeiro lugar, tá? Planeje. Porque ao tomar o ácido fólico, começando 3 meses antes da gestação, tem que ser 2 a 3 meses antes de engravidar, não adianta começar a tomar o ácido fólico depois que você descobriu que está grávida, tem que ser antes. Então, é uma obrigação enorme da mulher em se preocupar em programar a gestação. Por quê? Porque tem um monte de doença fetal que
pode ser prevenível, já começando antes de você engravidar. E a mielomeningocele é a mais importante delas. Então, programe-se para engravidar, sempre. E ao se programar, lembre, ácido fólico, pelo menos 3 meses antes da concepção, e depois você mantém pela gestação toda, se você quiser, mas pelo menos pelo primeiro trimestre. Isso vai reduzir em 90% a chance de uma gestante ter um bebê com mielomeningocele ou com uma anencefalia, que aí não dá para tratar, né? A anencefalia não dá, mas a mielomeningocele dá, e reduz em 70% a recorrência dessa doença em casais que já tiveram um bebê com mielomeningocele. Uma vez que a doença aconteceu, não teve jeito de escapar, o que é importante a gente saber? Que a melhor coisa para esse bebê é ele se ver livre desta lesão na coluna o mais cedo possível. Tá? Ou seja, se a gente deixar para corrigir essa mielomeningocele depois do nascimento, essas crianças vão ter muitas sequelas. Elas vão ter muita dificuldade para conseguir andar, vão ter muita hidrocefalia, vão precisar botar dreninho na cabeça para hidrocefalia, elas vão ter um desenvolvimento neurológico pior, com mais sequelas, né? Mas quando a gente corrige a mielomeningocele intraútero, antes dessa criança nascer, isso dobra a chance dessa criança conseguir andar depois que ela nascer, reduz dramaticamente a necessidade dela colocar um dreninho na cabecinha para hidrocefalia, né? E quanto antes a gente opera essa criança intraútero, melhores são os resultados, tá? Melhores são os resultados, tá? Então, é importante saber que existe, que o tratamento para mielo pode começar já intraútero, então, antes do nascimento da criança. Eu tenho que perguntar para o senhor como que é feito o diagnóstico? É por meio do ultrassom normal que a mamãe faz? É feito o diagnóstico, doutor? Ou a mulher na gestação sente alguma coisa, alguma alteração? Não. Com 12 semanas de gestação, que é a época que a gente faz o primeiro exame de ultrassom morfológico, né, que é para checar a anatomia do bebê, a gente já consegue suspeitar, tá, da mielomeningocele. Mas, às vezes, a gente precisa de um tempinho a mais, tá, pelo menos 16 semanas de gravidez, tá, para confirmar este diagnóstico. E uma vez confirmando, tá, esse diagnóstico, a gente vai avaliar quais são as características da alteração que o bebê tem, para poder explicar para os pais que vantagens esse bebê teria de se submeter a uma correção cirúrgica antes de nascer. Porque existem critérios para essas cirurgias, né? Não são todas as mielos que são candidatas à correção na vida fetal. Algumas delas é melhor deixar para corrigir depois, né? Mas a imensa maioria das mielomeningoceles vai se beneficiar de uma correção intraútero, que vai ser feita entre 19 e 26 semanas de gestação, e nesse período, quanto mais cedo isso for feito, melhor para o bebê. Eu tenho que perguntar, o quanto antes melhor, doutor? Como que funciona essa cirurgia com o bebê ainda dentro da barriga da mãe? Tem algum risco para o bebê, para a mãe? Como que é? No caso da mielomeningocele, realmente classicamente a gente opera os bebês entre 19 semanas e 26 semanas de gravidez, tá? 19 e 26. Mas eu descobri, que a gente opera muito esses bebês, né, que quanto mais cedo nesse período, tá, melhor a criança vai ser depois que nasce, menos sequelas ela vai ter. Então, o que a gente faz? A gente tenta, o máximo possível, não atrasar a cirurgia fetal neste período que vai entre 19 a 26 semanas. Por exemplo, o paciente chegou com 19 semanas, a gente já tenta operar na semana seguinte, tá? Não fica enrolando, tá? E aí, como é que a gente faz, tá? Existem várias técnicas para fazer essa cirurgia. Em alguns casos, é necessário a gente expor o útero, fazer um buraquinho no útero para operar o bebê através desse buraquinho. Em alguns casos, a gente faz a correção da mielomeningocele
por via endoscópica, com útero exposto. Em outros casos, a gente faz por endoscopia sem ter que abrir a barriga da gestante. Então, tem várias técnicas que a gente usa para isso, né? A gente usa todas elas na minha equipe, né? E a gente, na verdade, ajusta a melhor técnica para poder operar mais cedo e na dependência do tipo de lesão que esse bebê tem. A gente avalia um monte de coisa para ver qual é a melhor conduta para esse bebê. Toda a cirurgia fetal tem risco, tá? Entrar no útero para operar um bebê, e a gente faz isso não só para mielomeningocele, mas para várias alterações estruturais no feto, né? A gente faz cirurgia fetal de tudo, né? Há décadas. Então, a mielo é a mais frequente, tá? Toda vez que a gente entra no útero para tratar, existe o risco, né, de um aborto secundário a esse procedimento, que é um risco muito baixo, tá? Justamente porque esse risco é muito baixo, isso acaba se tornando uma rotina e justificável a tentativa de você fazer isso para melhorar muito o prognóstico do bebê. Então, os riscos existem sempre na cirurgia fetal. Qualquer pessoa que vai passar por uma cirurgia está correndo riscos, tá? Qualquer cirurgia, por mais simples que ela seja. E não podia deixar de ser diferente com a cirurgia fetal. Mas são riscos absolutamente controláveis, as complicações são mínimas, são infrequentes demais, e, sem dúvida nenhuma, os benefícios que a gente oferece para o bebê com essa correção superam demais os riscos que essa mãe vai passar. Lembrando, né? Lembrando que o mais importante, então, é não deixar a doença acontecer. Doutor, fez a cirurgia, foi um sucesso, como é que vai ser o desenvolvimento desse bebê? Pois é, tá? Não existem duas crianças iguais com mielomeningocele. Tem crianças que chegam muito comprometidas para a gente, sem movimento na perninha, com muita hidrocefalia, né? Essa criança acaba se beneficiando muito pouco da cirurgia, porque ela já chegou numa condição de uma gravidade maior dentro de uma situação que por si já é grave. Outras crianças, tá, vão chegar até nós com movimentos preservados, com pouca hidrocefalia, né? E quanto melhor essa criança chegar para a gente e mais cedo ela for operada, maiores são as chances de ela desenvolver muito perto da normalidade depois do nascimento, ou seja, com o mínimo possível de sequelas. Então, como elas vão ser, depende de como elas chegam até nós, de quão grave já está a deterioração do sistema nervoso central dela. Então, quanto menor for essa deterioração, tá? E quanto mais cedo eu conseguir operar essa criança, menos sequelas essas crianças vão ter na vida. Cura, essa é uma doença que não tem, então? Não tem cura absoluta, tá? Mas, realmente, assim, a gente melhora demais a qualidade de vida. Quando eu comecei a estudar mielomeningocele, há 25 anos, e não existia cirurgia fetal para isso, tá? As crianças que eu acompanhava, elas andavam todas de cadeira de roda, todas elas tinham dreno na cabecinha para hidrocefalia. Depois que a gente começou a operar, tá, isso inverteu a história da vida dessas crianças. A maioria dessas crianças consegue andar, consegue ter uma vida muito perto do normal, escapa do dreninho para hidrocefalia. Então, a cirurgia para mielo intraútero, ela mudou a história dessa doença para essas crianças, tá? Mudou demais. É uma esperança aí para os pais e também para as crianças, né? Sim, sim, sim. E só reforçando, ela precisa ser feita o quanto antes. Sim, por isso que é importante, né? Não esquecer de passar pelo exame morfológico de 12 semanas, que lá a gente já começa a suspeitar da mielo, né? Uma vez que existe a suspeita, no de 12, a gente fecha o diagnóstico logo depois de 16 semanas e se a doença não foi suspeitada aí, no exame de 20 semanas,
dá para ver muito bem a meningocele, tá? Não escapa, a condição não vai escapar, né? E uma vez que ela é diagnosticada, se o casal assim desejar, programar a terapêutica, de preferência intraútero, o mais cedo possível, nesse período que vai de 19 a 26 semanas de gestação. E para a mulher, a orientação que o senhor dá sempre aí, planejar essa gravidez e o ácido fólico. Sempre, sempre. Tá? Isso é a informação mais importante do mundo. Nós estamos numa era que não dá mais para ficar engravidando sem querer. Tá? Tem que procurar se programar e prevenir doenças do bebê. Tá? Porque quando elas acontecem, a gente vai lá e trata, mas é melhor que elas não aconteçam. Tá? Dr. Fábio Peralta, ele é ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal. Doutor, muito obrigada por falar com a gente aqui e esclarecer mais sobre essas doenças. Eu que agradeço. Doutor, então, mais uma vez, obrigada. Você de casa também, muito obrigada. Na semana que vem eu volto falando de outra doença aqui no Saúde Agora. Tchau!